A escola deveria ser um lugar de aprendizado, amizade e boas memórias. Mas para Mizuno Akari, aquele local era o seu maior pesadelo. Os problemas de Mizuno já vêm acontecendo há muito tempo, desde o falecimento de seus pais em um acidente. E as brincadeiras maldosas de seus colegas de escola não facilitavam as coisas, principalmente os bilhetes. Segundo a mensagem de um dos alunos, Mizuno foi vista indo sozinha para a floresta, que possuía um túnel abandonado. Ela dizia que alguém respondia quando ela falava. O aluno chamado Taka, que foi quem seguiu Mizuno até a floresta, afirmou que ela estava conversando sozinha naquele local. Taxou a garota de maluca. Em outro bilhete é dito que Akari não chorou quando um aluno chamado Saki derrubou seus livros no chão. Na verdade, ela ficou ali parada, apenas murmurando que alguém havia prometido ajudá-la. E é relatado no bilhete também que Akari falou que todos ali iriam desaparecer em breve. E também é dito que ela anotou o nome de todos em seu diário. A pessoa diz que tudo aquilo era um pouco assustador, mas na verdade ninguém levou a sério, pelo menos naquele momento. E até mesmo um bilhete extremamente maldoso foi deixado para ela, dizendo para parar de ficar encarando os outros, que ela era esquisita e assustadora de um jeito desagradável. E que se ela for chorar ou fazer escândalo, é pra ela fazer isso naquela floresta, onde ela sempre vai sozinha. E talvez esse seja o bilhete e a ação mais maldosa que fizeram com Mizuno. Colocaram um bilhete na mesa dela falando que ali era um local amaldiçoado. E falaram para a pequena garota que os seus pais não morreram em um acidente, mas sim abandonaram ela, por ela ser louca. E no armário de Mizuno, existia um bilhete que colocaram lá. Na tradução ficaria Armário da Akari, a fracassada. E aqui encontramos o diário de Mizuno, onde ela anotava tudo e podemos ver o outro lado da história, a versão verdadeira. E descobrimos que foi um tal de Ren que falou aquilo sobre os pais de Akari, na qual ela ficou apenas quieta, com a cabeça baixa, pensativa. E ela começou a se culpar, achando que realmente os pais poderiam ter abandonado ela, que talvez tudo aquilo de ruim que estavam falando sobre ela fosse realmente verdade. Uma coisinha aqui para não confundir as pessoas: os pais de Akari realmente morreram em um acidente. Porém, de tanto ela ouvir que ela foi abandonada por ser estranha, esquisita e louca, ou até coisa pior, ela começou a aceitar aquilo como se fosse a verdade. De tanto que falavam, de tanto que maltratavam ela, aquilo já estava mexendo com a cabeça dela. E ao que parece, eles realmente implicavam com ela sem motivo algum. Pediam para ela parar de ficar encarando eles, sendo que ela nunca encarava e nem sequer conversava com eles direito. Até jogaram algo na mesa dela com um cheiro forte de lixo e leite estragado. E mesmo ela passando boa parte da aula limpando os livros e as folhas dos seus cadernos, a professora fez absolutamente nada. Ela fortemente desejava que todo mundo desaparecesse. E finalmente descobrimos porque ela sempre ia naquela floresta, naquele túnel abandonado, pois ali era o único lugar que ela conseguia respirar, sem se sentir sufocada. E Akari começou a sentir falta de seus pais, porque eles eram seu real conforto. E ela vivia conversando com a escuridão, imaginando que eram seus pais ali, ouvindo ela. Durante um dia qualquer, visitando esse túnel abandonado, ela recebe uma resposta da escuridão. E logo de imediato ela começa a desabafar sobre os colegas, sobre os bilhetes, sobre o Ren, sobre o Saki, como eles maltratam ela, sobre tudo. E pela primeira vez em muito tempo, Akari realmente se sentiu ouvida, como se alguém realmente se importasse. E ela até menciona do acontecimento quando Saki derrubou os livros dela. Normalmente ela estaria chorando e rapidamente pegando os livros, enquanto Ren e Taka estariam rindo dela. Porém ela ficou parada, sem esboçar nenhuma reação, pois ela acreditava ter ouvido a voz do pai dela naquele túnel, que o pai dela estava ali, cuidando dela, que seria ele que faria todos ali desaparecerem. Ela nota que todos ficaram encarando ela. Afinal, ela não esboçou nenhuma reação com o acontecimento. Mas mal sabiam eles que ela já tinha colocado o nome deles em um bilhete e colocado no túnel.
e estava ansiosa, pois no dia seguinte ela ia conferir se o bilhete ainda estava lá, pois ela acreditava que amanhã o pai dela resolveria tudo, que todo o seu sofrimento iria acabar e todos iriam desaparecer e que finalmente ela poderia ser livre.